dia, boa tarde, 4h51, chegou aquele momento final do nosso programa, um momento de reflexão, um momento de oração, o nosso momento de fé. E hoje eu quero compartilhar com você um versículo que está no livro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim, ó: Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Esse é o significado do livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 29 em diante. Diz isso: o Senhor é quem fortalece quem está cansado e é quem dá vigor ao que está sem forças. É importante saber disso, que Deus está ali para nos fortalecer, porque todo ser humano chega a um ponto que percebe que não consegue fazer tudo sozinho. Todos nós chegamos ao momento que a gente percebe que a gente não é autossuficiente, né? A gente passa por alguns períodos, alguns momentos da vida que a gente se cansa da caminhada, se cansa das lutas, a mente cansa, o coração da gente às vezes fica triste por conta de algumas coisas que vivemos e às vezes parece que a gente não tem solução para aquele problema que estamos enfrentando. Então a gente percebe que às vezes não dá, a gente não tem força por nós mesmos para seguir, não é? Então é importante a gente reconhecer que nós somos fracos e que nós temos o Senhor ao nosso lado para nos fortalecer. E quando a gente reconhece fraqueza, tem muita gente que não admite às vezes falhas, não admite que peca em algumas áreas, porque todos nós temos os nossos limites, não é? Tem gente que às vezes não adianta, a pessoa não consegue resolver coisas básicas. Você tem que assumir isso, não é? Às vezes você fala, olha, não é a minha praia, eu não... Quer ver uma coisa? Às vezes, dentro de um casal, às vezes é o homem ou às vezes é a mulher que não tem menor condição de cuidar da finança do casal, por exemplo. Não é? Eu preciso reconhecer. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada, eu não sou organizado, eu não sou... É uma fraqueza que a gente tem, não é? Às vezes a gente tem que reconhecer que a gente é fraco para algumas coisas, desde as coisas mais simples. Por exemplo, quando eu bebo, eu viro outra pessoa e eu sempre estou arrumando confusão. Então eu tenho que reconhecer que eu tenho um problema. Eu não posso seguir com isso. E quando a gente reconhece fraqueza, não é sinal de derrota. É primeiro a gente dando um passo adiante, é como se fosse um primeiro passo para ter a certeza e declarar que nós dependemos do Senhor. Salmo 46:1 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. É bem isso, o Senhor está com a gente, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas barras que nós enfrentamos. Sabe? Deus, Ele não está apenas observando a gente, observando a nossa dor, observando o nosso sofrimento. Não, Ele entra com a gente. Ele não está ali só prometendo ajuda, Ele se torna a ajuda. Assim como antigamente tinham muralhas que protegiam as cidades, né? Assim como uma muralha protege uma cidade, Deus se coloca entre o problema e o nosso coração. Entre você e o problema que você está enfrentando, pode ter certeza que Deus está na frente. Deus está no meio agindo em seu favor. No livro de Provérbios, Provérbios 3, do capítulo 3, do versículo 5 em diante, diz assim, ó: Confie no Senhor, confie de todo o coração, e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É isso, nós precisamos confiar no Senhor. Muitas vezes, a derrota do homem acontece quando o homem se acha demais. O homem, eu digo criação, tá? A derrota
do ser humano é quando ele acha que ele é bom demais em tudo que faz. A gente tem que ter autocrítica, a gente tem que entender que somos limitados, a gente tem que entender que não é sempre que a gente ganha. A gente tem que entender que a gente não é capaz, que a gente não é super-herói. E o homem, por acreditar só em si, ele deixa Deus de lado. Aí quando ele não aguenta mais e está tudo transtornado, aí ele corre para o Senhor. Sabe? A paz que a gente busca, ela não nasce quando o problema acaba. Mas a paz que a gente busca nasce quando a fé que nós temos, a fé entende que Deus continua no controle de tudo. Isso é paz. Você já conheceu alguém que o mundo está desabando do lado da pessoa e a pessoa está naquela paz? Está dando tudo errado na vida da pessoa e a pessoa está de boa, tranquilona. Sabe por quê? Essa é a verdadeira paz. Aquela paz que te ensina que não é a falta de problemas que vai deixar tudo bem. Não, não. O que vai deixar tudo bem é Deus me ajudando a passar por todos eles e vencer eles. Às vezes a gente precisa mudar a forma com que a gente está vendo as coisas. A gente tem que mudar a pergunta, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo? A mudança, a frase, a pergunta tem que passar por uma mudança. A pergunta tem que ser outra. Tem que ser, o que Deus está querendo formar em mim através disso? Qual é o propósito de Deus nessa luta? Essa tem que ser a nossa pergunta. E não porque, coitado de mim, porque eu estou tendo que passar por isso, porque só comigo. Vamos pensar pelo outro ponto de vista. Qual será que é o propósito de Deus? Aí você passa mais tranquilamente pelo problema, sabe? Vem o problema e não fica com aquela coisa, por quê? Por quê? Não, pergunta para Deus o seguinte, Senhor, qual que é o seu propósito? Me ajude a entender. Me ajude a entender. Porque Deus tem propósito em tudo. É como diz aquela história de Pedro andando sobre as águas, sabe? Enquanto o nosso olho estiver no problema, a gente vai afundar. Agora, quando o nosso foco estiver no Senhor, Ele vai estar estendendo a mão. Quando o Senhor Jesus disse, venha Pedro. Ele olhou para Jesus. Ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para o mar, para a tempestade, para o vento, ele olhou para o problema, ele começou a afundar. Que a gente possa olhar mais para Cristo e menos para os problemas. Deus não promete para a gente uma vida sem lutas, não. Mas Ele garante que vai estar presente, Ele garante que vai nos sustentar, e Ele garante que vai nos dar vitória em cada momento que nós estivermos passando. Por isso, nessa tarde, a palavra para mim e para você é: fique forte. A sua força vem de Deus. Você pode ser uma pessoa forte, resistente, resiliente, mas essa força não vem de você. Essa força vem de Deus e está tudo bem. Está tudo certo. A gente dizer, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Estende as mãos, Senhor. Me ajuda, Pai, a olhar para Ti. Que o Senhor possa ser o meu foco e não o problema que está assombrando a minha vida nesse momento. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro, bem presente na angústia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Força, ela vem de Deus. Fique em paz e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Grande abraço a todos, bom final de tarde. Fique agora com o Paulinho Bernardes e o fim de tarde da Pinga Fogo FM. Quando a dor aperta o meu coração e fico
Fico sem resposta em meio à solidão. Escuta tua voz me chamando para vencer, pra confiar.